Boa noite. Me sinto muito honrado em ser convidado para fazer essa homenagem ao poeta maior Antônio Frederico Castro Alves. E estou à inteira disposição dos senhores para quaisquer que sejam as dúvidas sobre o poeta. Praças se eleva do povo a sublime voz, o raio ilumina a treva, o Cristo assombra algoz, que o gigante da calçada, de pé sobre a barricada, desgrenhado, enorme e nu, em Roma é Catão ou Mário, é Jesus sobre o Calvário, é Garibaldi ou Kossuth. O poeta é o cidadão do belo e da arte, e o cidadão é o poeta da justiça e da liberdade. Seguindo esses ensinamentos que foi colocado sobre Machado de Assis, sobre a minha obra, é com muita felicidade que nessas minhas idas e vindas do século XIX para o século XXI, que eu descobri com muito prazer que o Dia Nacional da Poesia é comemorado na minha data natalícia, 14 de março. Com certeza, seguindo esses princípios do poeta e do cidadão. A palavra vós roubais lá, aos lábios da multidão. Dizeis, senhores, a lava, que não rompa do vulcão. Mas que infâmia! Ai, velha Roma! Ai, cidade de Vendôma! Ai, mundo de sem heróis! Dizeis, cidade de pedra, onde a liberdade medra, do porvir aos arrebóis. Porque o 14 de março, nós tivemos em 88 um presidente chamado José Sarney, que, muito amante da obra de Castro Alves, inspirou-se em homenagear o poeta com toda a sublimidade e honrou o poeta do dia do seu aniversário, 14 de março, instituindo o Dia Nacional da Poesia. Porque no dia 14 de março de 1847, num dia de domingo, dia de Santa Matilde, nasceu o poeta na Fazenda Cabaceira. Nasci em 14 de março de 1847, em Cabaceira do Paraguaçu. Na tortura, nas fogueiras, nas tocas da Inquisição, chiava o ferro na carne, porém gritava a aflição. Pois bem, nesta hora poluta, nós bebemos a cicuta, sufocados no estertor. Deixai-nos soltar um grito, que topando no infinito, talvez desperte o Senhor. Toda noite tem auroras, raios toda escuridão. Moços, creiamos, não tarda a aurora da redenção. Gemer é esperar um canto, chorar, aguardar que o pranto faça-se estrela nos céus. O mundo é o nauta nas vagas, terá do oceano as plagas, se existem justiça e Deus.
Por isso quebre-se o cetro do Papa, faça-se dele uma cruz, a púrpura sirva ao povo para cobrir os ombros nus. Que ao grito do Niágara, sem escravos, Guanabara, se eleve ao fulgor dos sóis, banhe-se luz os prostíbulos e das lascas dos patíbulos, erga-se a estátua aos heróis. Era no 2 de julho, a pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia. O anjo da morte, pálido, cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol tão largo, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava erguendo grito, qual dos gigantes morto rolará? Era o porvir em frente ao passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. Hoje, 2 de julho, eu escrevi esse poema pegando a inspiração do meu saudoso avô, José Antônio, o bom e guerreiro periquitão, que com o batalhão dos periquitos lutou por uma sociedade mais justa e libertária. No entanto, a luta recrescia indômita. As bandeiras, como águias eriçadas, se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Tonto de espanto, cego de metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Mas, quando a branca estrela matutina surgiu do espaço, e as brisas forasteiras, no verde leque das gentis palmeiras, foram cantar os hinos do arrebol, lá, do campo deserto da batalha, uma voz se elevou clara e divina. Eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir e noiva do sol. Eras tu que com os dedos ensopados no sangue dos avós mortos na guerra, livre sagravas a Colômbia terra, sagravas livre a nova geração. Tu que erguias, subida na pirâmide, formada pelos mortos de cabrito, um pedaço de gládio no infinito, um trapo de bandeira na amplidão. Filhos do século das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus os mostrardes, tereis um livro na mão. Realmente ele é o poeta maior, porque o que se conhece na literatura sobre os poetas, nenhum dos poetas inspirou tanto sobre o livro. Tanto que em seus versos ele diz, o livro caindo na alma é um germe que faz a palma, é a chuva que faz o mar. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Se for buscar na história da literatura brasileira, Castro Alves é o brasileiro e o poeta mais escrito na história. Porque desde o seu primeiro livro, Espumas Flutuantes, desse livro aqui foi já publicado milhões no decorrer de cada ano. Todo ano tem publicação dele. Todo ano tem publicação. Já há 168 anos que historiadores, escritores, biógrafos, são centenas e milhares que escreveram sobre ele. Manuel Bandeira, Olavo Bilac, Pedro Calmon, Múcio Teixeira, Jorge Amado. Quase todos os escritores e poetas reverenciaram ao venerável poeta Castro Alves, que, sabendo ele da sua tuberculose, sabendo ele da sua pouca vida, ainda disse em poema, sei que vou morrer, mas sinto em mim o borbulhar do gênio, vejo além o futuro radiante, avante, brada meu talento na alma. Ele tinha apenas 17 anos.
estava já vendo a morte dele há 7 anos que iria acontecer, que ele tinha 17 e com 24 anos ele deixou seu corpo e partiu para uma vida celeste. E terminei minha primeira passagem aqui na Terra em 6 de julho de 1871, na Rua do Sodré, onde hoje se encontra o Colégio Ipiranga, o que me faz boas recordações da importância do livro e da educação. Apesar de ter vivido tão pouco tempo pela linha cronológica matemática de apenas 24 primaveras, eu tenho certeza que vivi o bastante e intensamente, sempre com a presença da morte, avizinhando a minha vida diariamente. Mas com certeza a intensidade dos meus versos, as minhas obras, foi completada com tão pouco espaço de tempo cronológico, mas com tanto espaço infinito dos versos em que construímos poemas. É noite, durmamos, Julieta, reacende a alcova ao trescalar das flores, fechemos sobre nós essas cortinas, são as asas do arcanjo dos amores. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme a tua alma, como a lira ao vento, das teclas de teu seio, que harmonias, que escalas de suspiros bebo atento. Ai, canta cavatina, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda, que importa os raios de uma nova aurora. Como negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo e deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não me digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam meus desejos. E em Recife ele também conheceu um Eugênio Infante Câmara, a qual na época ele jovem de 17 anos, era uma mulher de 27 anos, uma grande atriz. Abraçou o Castro Alves e passou a declamar seus poemas em Recife, depois se empolgaram, vieram aqui para Salvador, ficaram um período aqui em Salvador, de 1869, 68, e em 68 eles partem e vão para o Rio de Janeiro. Lá procuram o Zé de Alencar, procuram o Machado de Assis, com uma recomendação desse grande personagem que foi Fernandes da Cunha. Oh, amar é viver, deixa amor santo, taças de risos, beijos e de prantos, longos sorvos beber, no mesmo leito, adormecer cantando, no longo beijo, despertar sonhando, num abraço, morrer. Em São Paulo, Eugênia Câmara, ela tinha um trabalho como atriz, ela rendava os teatros e eles estavam lançando a peça O Gonzaga. Nesse período, Castro conheceu um maestro, Emílio do Lago, que tinha uma filha, uma jovenzinha, e que Castro ofereceu um poema para ela, O Pássaro. Aí Eugênia, que era toda ciumenta, ficou nos ciúmes terrível dele, já em junho, esse poema foi lançado em junho. Aí começou a ciumeira, zoar todas aquelas ideias dela, que a menina Emília tinha 13 anos apenas, essa jovenzinha, mas era piano, recitava, uma série de coisas. Aí começou a parte dela enciumada, até que em outubro eles se brigam, ele sai lá do hotel, porque quando ele conheceu ela, ele passou só a morar em hotel. Eles saíam e ficavam no hotel, ficavam no outro hotel, ficavam no hotel. A moradia deles era hotel. Até que um dia ele recebe lá um recado de um menino que Eugênia queria se encontrar com ele.
lá numa área que era uma área muito escolhida pelos namorados, pelas pessoas que eram ali, hoje onde é que é o rio Tamanduateí, em São Paulo, um rio que atravessa todo São Paulo, que ela queria conversar com ele, que ela estava a fim de realigar a situação. Aí ele foi. Chegando lá, ela perguntou por que ele não queria mais voltar, que ele não sei o quê. Aí ele disse para ela não, que ele ia terminar os estudos, ia se formar em advogado, ia lutar pela libertação dos escravos, pelo direito do brasileiro e ia continuar a missão dele. Virou as costas e saiu andando. Aí ela tirou uma garrucha. Eu peço até a atenção do que eu estou sendo gravado, que esse depoimento que eu estou dando não está escrito. E também não é uma versão minha, mas é uma história dele. Aí ele virou as costas e saiu andando. Ela tirou da bolsa dela uma garrucha. E falou, se você não vai ser meu, você não vai ser mais de ninguém. E apertou. Mas a garrucha deu solopão, em vez de pegar nas costas dele, pegou no calcanhar dele. Aí ela joga a garrucha num rio, sai, e ele inventa essa história. Ele inventa que ele saiu para caçar, pegou uma espingarda e deu um tiro por acaso no pé. Aí ele manda uma carta também aqui para a Bahia, dizendo que tinha dado um tiro no pé e ficou aquela história que ele omitiu para encobrir Eugênia. Se ele tivesse... E ele achou que não ia dar em nada. Mas o que aconteceu? Deu infecção no pé dele, ele ajudou na tuberculose que ele já tinha, porque ele enfraqueceu, ele perdeu muito sangue. Aí ele teve que ir para o Rio de Janeiro, foi operado, inclusive foi operado a cru, porque ele era alérgico àquela anestesia que tinha na época, que era o cloroforme, e ele foi operado com 1 litro de conhaque. Foi operado pelo médico Dr. Madeus de Andrade, que serrou o pé dele a cru no serrote. Depois ele ingeriu uma garrafa de conhaque e dizia ao doutor, doutor, corte-o, pois entrarei no céu com uma matéria a menos. Aí ele se encontra com Eugênia, do Rio de Janeiro, que depois ele ficou para recuperação, no dia 17 de novembro de 1869, um ano após o dia que ele levou o tiro. Nesse encontro que ele se encontra com ela, no Teatro Fênix, lá no Rio de Janeiro, ele faz um poema para ela chamado Adeus. Adeus, para sempre adeus. A voz dos ventos chama por mim, batendo contra as fragas. Eu vou partir. Em breve, o oceano vai lançar entre nós milhões de vagas. Recomeço de novo o meu caminho. Do lar deserto vou seguindo o trilho, já que nada me resta sobre a terra. Dali meu cadáver, sou bom filho. Ele, quando começou a fazer esse verso, ele já estava com o pé amputado, 2 muletas, fraquíssimo, debilitado, porque ele perdeu sangue para porra, estava um defunto. Sinto que vou morrer. Posso, portanto, a verdade dizer-te, santa e nua, não quero mais teu amor. Porém, minha alma, aqui, além, mais longe, é sempre tua. Amemos, pois, se sofreres, terei prantos, que hão de rolar por terra tantos, tantos, como choro, irmão. Hei de enxugar teus olhos com os meus beijos, escutarás os doces rumorejos da ave do coração. E o meu trabalho, em cima que
Sobre Castro Alves, que eu tenho um trabalho que eu vou concluir ele, que chama-se O Tiro Fatal, o drama de Castro Alves, metade escrito por mim, metade escrito por ele. Ele me, lá do além, não sei como que ele teve essa autorização de Deus, mas ele me revelou a história dele. E eu tô aqui para trabalhar em cima. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tiro de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros, negros como a noite, horrendos a dançar. Castro meio revoltado com a situação dos negros, sendo oprimidos, sendo dizimados, ele resolveu usar a sua pena, a sua poesia para a libertação dos escravos. E escreveu em 240 versos O Navio Negreiro, um poema que conta a história dos negros desde a África, nos porões dos navios negreiros, até a Bahia. Estamos em pleno mar. Do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, doirados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras, moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectro arrastadas, em ânsia e mágoa avança. E ri-se orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre densos nevoeiros, vibrai rijo chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. Senhor Deus, os desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Castro Alves não somente era o poeta, como ele é o poeta da liberdade. Em 1930, 31, a Praça Castro Alves, na realidade, o nome da praça é Praça Castro Alves, a Praça da Liberdade. Esse é, pela história, já é confirmado. Inclusive o verso Auriverde, Pendão de Minha Terra, que é um verso do poema O Navio Negreiro, foi considerado em 1930 e eleito por todos os brasileiros como o verso mais bonito brasileiro. Auriverde, Pendão de Minha Terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as divinas promessas de esperança. Que foi esse verso, Auriverde, Pendão de Minha Terra. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Psss, silêncio, musa, chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra,
foste hasteado nos heróis na lança, antes houvessem roto na batalha, que se vires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranque este pendão dos ares, Colombo, feche a porta dos teus mares. O seu maior triunfo que Castro tinha na mão era a justiça, porque suas pretensões futuras eram se formar em direito, ser um grande advogado e levar a liberdade da escravidão e uma série de coisas. Então, a liberdade e a justiça são fatos que tornam nosso querido baiano e brasileiro Castro Alves um vate e o maior poeta brasileiro, latino, e eu considero não só o brasileiro latino, como universal. Não há muitos setembros, da plebe doem os membros no chicote do poder. E o momento é malfadado, quando o povo ensanguentado diz, já não posso mais sofrer. A praça é do povo, como o céu é do condor. É o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, pois quereis a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu. Ninguém vos rouba os castelos, tendes palácios tão belos. Deixai a terra ao anteu, ao povo, o povo ao poder. E eu, nesse plano de 2015, eu acredito na vida eterna. Daqui a 100 anos estarei na Bahia e novamente falando sobre Castro Alves. Porque em 2115 vai ter algum filmando, falando e dizendo que Castro Alves tornar-se-á no futuro um Pitágoras, um Platão, um Sócrates, porque ele não é apenas o poeta, ele é o profeta, ele é o filósofo do livro. Castro Alves é o poeta, o vate, poeta maior, não somente da Bahia, mas da América Latina e do mundo. Muito obrigado.